E para darmos andamento e fecharmos o nossa manhã de conhecimento, quero chamar aqui no palco agora Pieter Voloshin. Bom dia, Pieter. Bom dia. Tá me ouvindo aí, Wagner? Tô te ouvindo e treinei Opa, direitinho, você viu, né? isso aí, ó. É difícil, é muito difícil alguém acertar meu nome. Ó. É realmente um desafio. Esse aí é o maior desafio que eu sofro a vida inteira. Maravilha, maravilha, Pieter. E quero deixar aqui agora para você poder falar ao pessoal, Pieter, quem é Pieter Voloshin? Então, vamos lá. Bem, eu sou natural de São Paulo, estou morando aqui em BH desde 2014. Eu trabalho na Andrade Gutierrez. Dia 1º agora eu completei 16 anos de AG. Sou formado em engenharia da computação, tenho um MBA em tecnologia para negócios. E hoje eu estou dentro da TI, estou como responsável da área de soluções de tecnologia e o COE de hiperautomação ele está sob minha responsabilidade. Então, fazendo uma passant aqui da minha trajetória é essa. Maravilha, Pieter. O palco é seu. Você vai compartilhar slide com o pessoal, não vai? Vou compartilhar sim. Maravilha. O palco é seu. No final, eu sempre volto com as perguntas dos participantes para a gente fazer aqui ao vivo, tá? Assim que Beleza. aparecer aqui, pronto, já está chegando. Eu já coloco na tela para a gente poder. Vamos ver se vai. Foi? Tá abrindo. Ela não chegou na íntegra ainda a informação. Tenta descompartilhar. Ah, agora foi. Excelente. Foi, O beleza. palco é seu. No final, eu volto com as perguntas. Tá ótimo. Então, a ideia aqui, só para voltar aqui, o tema que a gente escolheu para a live de hoje é o seguinte, né? Então, muitas pessoas sabem que a gente tem já a gente já começou a nossa jornada de RPA em 2019. A gente optou recentemente em fazer uma migração 100% para Python e a gente já está tendo diversos benefícios e muitas pessoas me procuraram para entender um pouquinho mais como que isso aconteceu, por que a gente optou por Python na parte de RPA, o que a gente está tendo de benefícios. Então, a gente resolveu colocar um tema relacionado a isso, né? Então, o que Python pode ajudar na jornada de quem já está no COE RPA a atingir um COE superior, que aí já seria o da hiperautomação, tá? Então, a ideia é falar um pouquinho disso. Então, a minha apresentação já fiz, não estou trazendo nada de novidade. Só explicar antes como é que está a nossa estrutura, tá? Dentro da Andrade Gutierrez. A TI, ela faz parte da nossa diretoria de centro de serviço compartilhado, tá? Então, a diretoria de centro de serviço compartilhado responde ao nosso presidente. E aí, dentro da TI, a gente tem algumas subdivisões. Essa divisão aqui de soluções é a que compete a mim. Então, eu cuido tanto da parte de sistemas, desenvolvimento de aplicações também low code, engenharia de dados, e aí a gente fala de hiperautomação, e aí dentro de hiperautomação a gente tem pessoas multidisciplinares que estão atuando não somente com RPA, mas também com BPMS, com Analytics, com AI aplicado, né, inteligência artificial. Então, a ideia é focar, o nosso tema aqui é focar como que a gente estruturou, o que a gente teve de benefícios em adotar Python, ou o que a gente está aplicando Python aqui dentro da nossa área, ok? Então, bora, vamos lá. Por que Python? Então, acho que essa é a pergunta central, né? Por que Python pode me levar de RPA para hiperautomação? Então, Python é uma linguagem de programação, é uma das mais conhecidas ou utilizadas aí atualmente. Mas por que ela pode me levar à hiperautomação? E hiperautomação tem várias definições. Uma definição que trazem em relação à hiperautomação é um conjunto de soluções que elas têm por objetivo fazer uma transformação digital nos processos ou nos negócios, mas que elas estão todas integradas. Mas se a gente for olhar todas essas ferramentas, todas essas soluções, a gente pode também definir a hiperautomação sob um outro aspecto. A gente pode ver um aspecto de execução. Então, quando a gente fala de execução, a gente está falando muito de automação,
né? Então, o RPA está muito forte aqui nessa parte de automação. A gente também traz uma parte de cognição. Quando a gente fala de hiperautomação, a gente também está falando de cognição. E cognição está muito associada a tecnologias relacionadas à inteligência artificial, a machine learning. Então, é o pensar, né? O meu processo ele está pensando, a minha automação ela está pensando. E a gente tem também a parte de analisar os dados. Então, a Samantha fez uma apresentação brilhante, achei muito interessante, inclusive, a solução da Microsoft, para process mining. Né? Então, a gente está olhando o processo, a gente está olhando, todos os dados são gerados pelo aquele processo, e a gente pode gerar novos insights. E não somente isso, né? A gente está olhando, claro, pode identificar gargalos, mas a gente também pode fazer gestão, gerar KPIs em cima daqueles processos, né? Fazer outros tipos de análise, não somente a detecção de gargalos, né? E tudo isso integrado, né? Então, a gente está falando aqui de plataformas integradas. Então, assim, exemplos práticos, né? Então, eu vou fazer uma solicitação de férias, é um processo, né? Poxa, mas eu posso partir de um chatbot, é uma solução, que interpreta o que eu estou escrevendo, detecta que eu estou querendo tirar férias, pega mais informações, estrutura isso, coloca numa solução de BPMS, por exemplo, ou qualquer uma de workflow, que vai exigir a aprovação lá do meu gestor aprovando, entra para um RPA para poder inserir no sistema, gerar aviso e recebimento de férias, isso tudo também integrado com soluções de assinatura digital. Então, quando você olha, são várias soluções. Então, não vou falar que Python vai fazer tudo, não. Na verdade, é o conjunto de soluções. E aí, só que olhando no processo. Então, todo o processo está de ponta a ponta digitalizado com o arranjo de todas essas tecnologias, né? E aí, onde Python entra nessa jogada? É isso que eu quero apresentar aqui para vocês. Então, quando a gente fala de executar na parte de automação, eu posso dizer que Python brilha aqui. Por quê? Porque a gente está falando de RPA, a gente pode fazer RPA, a gente pode fazer... Eu vi também, tem outras definições, DPA, TPA, tem um monte de definição de processo, mas automação a gente consegue fazer muito bem com Python. Desenvolvimento de APIs, vocês também conseguem desenvolver com Python. Quando a gente fala de IoT, tem muitos dispositivos que já tem Python embarcado, então às vezes você está montando o seu dispositivo e ele vai ter Python embarcado. Quando a gente fala de pensar, então se eu falei que a automação Python brilha, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando que você fica até cego de tanto brilho que você vai ter com Python. Né? Então não dá para desassociar a inteligência artificial, a machine learning de Python. Não dá. Assim, é meio que a língua materna quando a gente fala de inteligência artificial. E o que é inteligência artificial? Não é só o ChatGPT, pelo amor de Deus. O ChatGPT é um cisco perto do conceito de inteligência artificial, por mais impressionante que seja. Então, a gente está falando aqui de machine learning, deep learning, a gente está falando de NLP, os LLMs, estamos falando de visão computacional. Quando a gente fala de data analytics, a gente está falando de criação de dashboards, a gente está falando também de engenharia de dados, então coletar os dados, transformar, às vezes até fazer a coleta para os process mining. E aí tem uma outra coisa que brilha também, é ciência de dados. Né? Então, ciência de dados, o ambiente de trabalho de um cientista de dados, às vezes é um Jupyter Notebook, que todo mundo sabe, que as pessoas que já trabalham com Python sabem que é um ambiente que você vai trabalhar com Python. E aí, em plataformas integradas, a gente também pode utilizar Python, tanto no desenvolvimento de APIs para integrar todas essas plataformas, como também assistentes virtuais, então a gente está falando de chatbot ou qualquer outra interface para auxiliar na estruturação dos dados a partir de um dado desestruturado, de entrada, e desenvolvimento em geral. Eu posso desenvolver sistemas, eu posso desenvolver, enfim, qualquer outra solução que esteja acerca aí desses processos. Tá? Então, a ideia aqui é a gente explorar um pouquinho como que a gente pode abraçar Python, ok? Para que vocês, quem já está num Core RPA, para que consiga começar a enxergar a ligação com todos esses outros pontos. Tá? Então, é esse o meu propósito aqui com essa apresentação.
Por que Python é interessante? Porque ela tem algumas vantagens. Uma delas está relacionada a custo. Então, é uma linguagem de programação open source. Então, você não tem custos para desenvolver. Você também não tem custos adicionais para se utilizar. A grande maioria das bibliotecas, a grande maioria, são gratuitas, são de código aberto. E não tem letra miúda com Python. É diferente. Eu já trabalhei com C Sharp, às vezes você tem o Visual Studio Community, só que aí você vai ver as letras miúdas e está falando, olha, não é para empresas grandes, aí você tem que assinar o Visual Studio Enterprise. Né? Então, não tem letra miúda para utilizar Python. É muito simples nesse sentido. A parte de custo não é um impeditivo. Produtividade. É impressionante a produtividade que se tem com Python. Porque ela é interativa. Quem já trabalhou um pouquinho com Python vai entender. Tem a parte do Jupyter Notebook, o Jupyter Lab, que é um local que você começa a codificar, só que misturando com texto, com documentação. Então, imagina você ter um documento que você possa executar. É impressionante, tá? Assim, quem já trabalhou vê muita vantagem. E isso é muito interessante, porque às vezes você desacopla o que você está fazendo, faz lá no Jupyter Notebook, passou por ele, viu que funciona, aí você traz sim para o seu código, para a sua automação, para todo o restante. Tem uma comunidade gigantesca, então aqui a gente está falando de mais de 400 mil bibliotecas, eu ainda estou sendo bem otimista, porque o número é muito maior até. Óbvio, esse número assusta, é uma comunidade gigantesca, só que se você for ver só do lado de RPA, se você souber umas 30 dessas 400 mil, você já faz 90% das automações que normalmente caem para uma equipe de RPA. E vocês podem acelerar o desenvolvimento. Então, eu estou colocando aqui, vocês podem usar o Postman. O Postman, para quem não sabe, é para fazer requisição em APIs, mas você pode gerar o código que ele usou naquela requisição e ele gerar em Python. Aí você vai lá, pega e pronto. Tem uma API, já tem tudo montado. Só que vocês também podem usar o GitHub Copilot, vocês podem usar o Code Interpreter e o ChatGPT, que tem muita coisa já. Vocês fazem uma pergunta, quero que faça tal coisa, e ele vai já gera um código para vocês. Ou eu tenho um código, quero que ele documente, ou faça alguma explicação, ou identifique algum gargalo. Já tem muita coisa para acelerar esse desenvolvimento. Então, a produtividade vai muito alta. Outra vantagem, fácil aprendizado. Eu brinco que Python já é uma linguagem low code. Eu olho um código, eu trabalhei muito tempo com C Sharp. Eu olho um código em C Sharp e fico com preguiça. Eu acho aquilo um terror de tanta coisa que se escreve. Python é muito simples, então eu já acho ele muito low code. Vocês podem fazer coisas impressionantes com poucas linhas de código. Tá? Então tem inúmeros cursos gratuitos. Se não forem gratuitos, são muito baratos, são muito acessíveis. E já tem muita faculdade, aí são as faculdades de tecnologia, que já estão ensinando Python, porque já estão vendo o movimento. Não é em relação à automação, mas é em relação à ciência de dados, à inteligência artificial, que é o próximo grande movimento, é o movimento que já estamos. Né? Então já está sendo ensinado em muitas faculdades. Isso aqui é um exemplo para vocês entenderem. Tá? Como que a gente integra Python com o ChatGPT. Tá? Então, assim, quero fazer uma automação que tenha uma parte, que ele use parte do ChatGPT ou que ele faça uso de LLMs para a minha aplicação. Né? Então, eu quero pegar um dado e estruturar ele. Poxa, é isso aqui. Já é uma biblioteca, então esse import OpenAI já é uma biblioteca que já está pronta, já tem muita coisa. Você vai lá com a sua credencial, que você entra lá no ChatGPT, gera sua credencial e simplesmente faz uma pergunta e ele já te dá a resposta. Então, assim, esse é o beabá de uso. Óbvio que vocês podem aprofundar muito mais, vocês podem ter outros modelos, fazer um fine tuning, né, que é preparar esse modelo para a necessidade da sua empresa ou da sua atividade, mas isso aqui é muito simples. Às vezes isso aqui é o que está sendo prometido por várias plataformas. A gente vai ter integração com ChatGPT, essas coisas assim, com AI generativo, e o que talvez eles vão entregar é alguma coisa assim. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Eu até acho muito simples, eu acho até mais simples integrar do que fazer de outro jeito.
tá? Então, não é um bicho de 7 cabeças trabalhar com Python, ou começar a integrar as coisas. A gente está falando aqui de integração. Estou falando de RPA e eu posso estar falando de integração com inteligência artificial. Ok? E aí, como que a gente pode incorporar? Então, eu espero ter conseguido, pelo menos, mostrar o porquê que a gente acabou indo pela jornada de Python. Mas como é que agora eu posso incorporar o Python no meu Core RPA? Então, eu montei 2 cenários. O primeiro cenário é o COI First, né? Então, o COI já está estabelecido. Ele veio antes do Python, ok? Então, eu já tenho um COI RPA estabelecido. Então, eu vi a palestra do Giba, pô, fantástica, né? Eu admiro o cara pra caramba. E aí, tem já tem um COI estabelecido, né? Já tem todo o modelo de governança. Então, a gente está falando aqui que já utiliza plataformas low-code, não tem problema nenhum em utilizar. Já tem uma governança estabelecida, então já tem os KPIs, já tem documentação definida, tem os processos bem definidos, tá ótimo, o COI tá perfeito. Se tiver já sentindo algumas dores, como relacionada a custo, lock-ins, né? Então eu estou preso àquela plataforma, então é muito comum, escolhe uma plataforma, aí passa-se alguns anos, aí começa a ver que a grama do vizinho está ficando mais verde, poxa, eu queria transitar para aquela lá também. Aí começa a ver que, poxa, não é tão fácil já que eu estou aqui, ir para lá, você começa a ter algumas dores relacionadas a lock-ins. Se vocês estiverem sentindo dores relacionadas à escala, ou de performance, ou relacionado à busca, retenção de talentos, então, poxa, uma pessoa saiu da equipe, eu tenho que trazer do mercado, eu tenho que trazer consultoria, vocês podem estar sentindo isso na pele, podem estar sentindo dores relacionadas a isso. Se vocês estiverem com dificuldades em avançar em outros assuntos, como inteligência artificial, ou estarem sentindo dores com relação às limitações das plataformas, qualquer uma dessas dores aqui já é uma potencial para vocês começarem a explorar o uso de Python integrado, tá? Eu não estou falando para vocês saírem que nem a gente saiu de low-code para 100% Python, não é esse o propósito, mas é de vocês começarem a entender o que Python pode ajudar vocês. Tá? Então, tendo assim, eu vou dar algumas sugestões. Primeira delas, comece pequeno. Essa é uma das sugestões, é um caminho, então vocês já têm lá todo o cenário definido. Para vocês terem uma ideia, a gente tinha, né, o nosso COI, ele tinha uma solução low-code, e uma das nossas primeiras automações em Python integrado, ela tinha apenas 3 linhas de código. 3 linhas de código. Vou dizer assim, o que ela fazia. A gente tinha um problema numa automação, que a gente baixava um Excel de um site, só que quando a gente abria esse Excel, ele estava corrompido. E aí a gente percebeu que se a gente abrisse numa biblioteca de Python e fechasse, só salvasse, pronto, eu ia conseguir utilizar no low-code. E pronto. A gente fez um script, só tinha 3 linhas de código. Importar a biblioteca, abrir o arquivo e salvar. Só essas 3 linhas. E pronto. A gente começou a incorporar, começou a entender que Python fazia muito sentido. Então, é um caminho, tá? É uma sugestão de vocês começarem pequeno. Um outro caminho, então, assim, é muito fácil. Esse começar pequeno pode ser desde trabalhar com o Excel. Às vezes o Excel está todo... É difícil de trabalhar, às vezes, Excel clicando e arrastando caixinha, essas coisas assim. Então, se vocês estão tendo muita dificuldade em trabalhar com Excel, Python é muito fácil de trabalhar. Tá? Transformar uma planilha de origem em uma outra de destino, que aí facilita demais a vida da sua automação, poxa, o Python ele pode ajudar muito nisso. Trabalhar com arquivos PDF, poxa, é muito simples trabalhar com arquivos PDF em Python. Né? Se forem PDFs ainda com texto selecionável, aí fica mais fácil ainda. Tá? Então, não preciso pensar em coisas muito robustas, não. Coisas muito simples, vocês conseguem chegar. Uma abordagem muito simples, vocês conseguem fazer muita coisa. A extração de dados em banco de dados, ou fazer consulta, ou fazer toda a inserção, delete, comandos em banco de dados, é muito fácil fazer em Python. Ou o uso de API. Vocês estão usando uma API, querem fazer uma transformação nos dados e preparar para o low-code, são ótimos. É uma boa sugestão vocês começarem pequeno dessa forma. Uma outra sugestão
está relacionado à performance. Às vezes vocês têm uma automação que a execução dela está sendo muito lenta. Por quê? Navegar em tela leva muito mais tempo do que se você estivesse consultando o banco ou você estivesse fazendo as operações direto no banco ou fazendo por API. Então, se vocês tiverem cenários onde vocês possam utilizar ou acessar as bases de dados ou ter acesso às APIs, poxa, é um ótimo momento de você também usar Python para você diminuir a ocupação do seu robô e aí você poder usar esse robô para outras finalidades ou, às vezes, você não precisar renovar, poder já até devolver essas licenças e você ter um saving em cima da sua operação. Tá? Então, usem a bolsa de Python em relação a isso. E a outra, eu conheço algumas empresas que o COI está todo montado com pessoas das áreas de negócio. Não tem ninguém de TI. Uma das sugestões é colocar alguém de TI. Vocês podem estar com toda a galera lá de analista de negócio, mas coloquem alguém da área de negócio de TI. TI também é área de negócio. Né? Então, vocês podem colocar alguém de TI, aí um perfil analista programador, e aí deixa ele se virar um tempinho. Vocês vão ver que ele vai achar... se eu tivesse mexendo, eu ia achar muito improdutivo ter que clicar e arrastar uma caixinha para fazer uma simples condição. Né? Então, vou clicar o losango, colocar lá um if. Poxa, isso é if alguma coisa. É muito mais prático. A pessoa ela vai começar a querer programar. E aí isso aí vai fazer com que vocês comecem a entender o ganho de ter programação ou Python dentro da equipe de vocês. Tá? Vou mostrar aqui como que dá para integrar low code com Python. Sem investir absolutamente nada. Tá? Então, imagina que vocês têm uma aplicação low code, que é o que eu falei, né? Então, assim, a gente tinha para... Vamos supor que eu queira transformar uma planilha, eu queira fazer qualquer outra coisa, mas então você está vindo no seu processo, então não me interessa o que ele está fazendo antes, mas vai chegar no momento que eu vou executar um código Python, que ele vai fazer uma determinada etapa. Qual que é o desafio aqui? Eu tenho que fazer com que o meu código Python consiga se comunicar com a minha automação. Tem duas formas, tá? E a gente usava essas duas. Na hora que você executa o código Python, você pode definir um código de saída. Olha, eu terminei o código e eu tenho um código de saída. Então, por padrão, por convenção, código zero quer dizer que ele funcionou belezinha. Qualquer coisa diferente de zero é algum problema que aconteceu. E vocês podem ter uma tabela de deparo. Se apareceu erro 1, se retornou 1, é um erro tal. Se apareceu 2, é um erro XPTO. Tá? E aí, às vezes, vocês estão interessados em saber quais dados foram processados ou ter mais informações. Então, todo o nosso código Python que a gente executava, a gente gerava arquivos, tá? Pode ser um arquivo de log, pode ser um arquivo JSON, pode ser um arquivo XML, CSV, Excel, enfim, qualquer coisa. Mas a gente gerava um arquivo com um resumo do que ele executou. E aí, se desse certo, então, saiu um código de saída diferente de zero, então ele deu um erro. Deu um código de saída igual a zero, então ele passou, ele deu certo. E aí vocês poderiam extrair as informações, e aí essas soluções low-code, elas têm esse tipo de abordagem. Primeiro, que aqui é uma abordagem de linha de comando, executar uma linha de comando, e aqui de ler um arquivo texto, de ler um arquivo JSON, e aí vocês podem extrair as informações que foram processadas. Então isso aqui é muito simples. Eu posso começar a incorporar Python dentro das minhas automações, sem nenhum investimento, além do intelecto, né? E aí vocês podem começar a utilizar Python e vocês vão começar a ver se realmente faz sentido para vocês ou não. E aí, feito aqui, vocês dão continuidade com a execução low-code, tá? Mas, não querendo dar uma de mãe de nada, daqui a um tempo, passado um tempo, vocês vão começar a fazer questionamentos que nós fizemos. Realmente consigo ficar isolado da TI? Como a gente já está na TI, esse não foi um questionamento nosso, tá? Mas assim, eu sei que tem algumas áreas que o COI ele está fora da TI. Mas será que eu realmente consigo ficar isolado da TI quando a gente pensa em hiperautomação?
Esse é um ponto que vocês vão questionar. Não necessariamente eu vou dar resposta, tá? Mas são coisas que vocês vão começar a se questionar. Como gerenciar tantos ambientes virtuais? O que é um ambiente virtual? Todo script Python, a boa prática é que você isole esse script num que a gente chama de ambiente virtual. O que é o ambiente virtual? Ele tem uma cópia do Python, do executável do Python, e das bibliotecas que essa aplicação, que esse script vai utilizar. Então, isso aqui é só para isolar, e se eu tiver um outro script, ele não afetar aquele meu script. Então, a boa prática é criar ambientes virtuais. Só qual que é a dificuldade? Se eu tiver, imagina que eu tenho 10 máquinas virtuais, meus 10 robôs, se esse script for rodar nas 10, você tem que garantir que esse script, tanto o ambiente virtual, ele esteja criado nessas 10 máquinas. Isso, no começo, é fácil. Quando vocês têm 80 automações, vocês vão começar a ver dificuldade, tá? Vocês vão começar a se questionar. Compensa usarmos low code para tudo? Né? Então, talvez eu consiga usar quando tiver para uma área de negócio e ela não tiver tanta... Eu gostei da expressão do Giba, de destreza, né? De destreza digital, assim, né? Então, será que essa área tem destreza digital para ter Python? Às vezes não. E aí deixa com low code, né? Mas compensa, vocês vão começar a questionar esse tipo de coisa. Vai ter um outro questionamento que é multiplataforma ou 100% Python? No nosso caso, a gente foi 100% Python. A gente saiu para 100% Python. Ok? O outro cenário, eu falei que são dois. Um era o COI First e o outro é o Python First, ou seja, o Python veio antes do COI. Então, isso aqui também, o Giba apresentou também um ponto que às vezes vem uma iniciativa meio isolada. Normalmente, quando vem o Python First, normalmente é uma iniciativa feita dentro da própria TI, né? Com automações desenvolvidas isoladamente. A governança ainda não está estabelecida. Então, fez uma iniciativa, foi super legal e tudo mais, mas está faltando governança. Então, às vezes, não tem KPI, os processos estão vindo assim, vamos fazendo do jeito que dá, assim, sei lá, que estou colocando aqui Ad Hoc, mas é o Go Horse, né? Assim, vamos lá, vamos fazer automação, isso aqui é legal. Quais são as dores? Quando começa dessa forma, vão ter dores relacionadas à gestão. Que no COI já é superado, né? Gestão do backlog. Então, poxa, eu tenho um backlog, então o Gil apresentou muito bem. Poxa, um backlog super estruturado. Quisera eu ter um backlog super estruturado que nem o que ele apresentou. Mas é um backlog que você vai ter um problema de gestão. Escalation, né? Então deu problema, poxa, quem que eu devo acionar? Orquestração. Então, às vezes tá com iniciativas, e aí normalmente começa com tarefas agendadas, começa com serviços Windows, aí vai colocando soluções que não são necessariamente para RPA, mas que funcionam, um Apache Airflow, um Jenkins da vida, vão colocando soluções nesse sentido, beleza, mas vão ter dificuldades aí, podem ter dificuldades aí de orquestração, mostrar o retorno sobre o investimento e o monitoramento, né? Podem ter problemas de gestão nesse sentido. Dentro da nossa TI, a gente não é perfeito e longe de ser, mas a gente tinha muitos scripts que estavam feitos em PowerShell. É muito semelhante, a gente tinha muitas automações relacionadas a isso. E aí, quando a gente vai ver, poxa, a gente não sabia se a automação estava sendo executada por si só. A gente só ia perceber depois de 2 meses que ela parou e depois que algum outro sistema parou de funcionar, né? Então, poxa, mas parou aqui, então a gente não estava monitorando essas automações. E às vezes a automação está fazendo tanta coisa grandiosa, a gente nem reportava ganho disso aí. E quando você não reporta ganho, você começa a ter dificuldade em conseguir investimento para algo mais robusto. Então, quando você está trabalhando tudo na galega, assim, tudo na faixa, né? Então, tudo open source, tudo mais, qualquer R$1 é uma dificuldade, porque você não mostrou o retorno de investimento. Então, se você não mostra o retorno de investimento, a pessoa vai chegar assim, poxa, mas você já está fazendo tudo de graça e ainda está agora me pedindo alguma coisa? Então, é importante
começar a fazer algumas coisas. Então, eu vou dar algumas sugestões quando se está num problema, quando você está num cenário desse sentido. Medir o ROI, acho que é a primeira coisa que vocês têm que começar a fazer. Então, tudo aquilo que vocês fazem, vocês têm que ter medir esse retorno. Então, vocês gastaram tempo desenvolvendo e agora ele executando, vocês têm que começar a medir o retorno dele. E o retorno ele pode acontecer de diversas formas. Quem assistiu das 9 horas, tem várias formas aí de medir. Vocês podem medir ou pelo esforço que vocês tiraram das pessoas, que aí é o de FTE, mas não é o único. Vocês podem medir o quanto que aquela automação, o que ela trouxe de benefício. Às vezes é um benefício de você cumprir com o combinado. O que é o cumprir com o combinado? A gente tem automação que é para lançamento de faturas de telecom. Poxa, se eu não entrego, se eu não faço a tempo, eu estou com risco de tomar multa. Então, esse aqui é algo que eu posso deixar de gastar. Eu tenho automações que estão relacionadas ao cumprimento do e-social. Se eu entrego atrasado, eu posso levar multa, né? Ou fico aberto aí a possíveis fiscalizações. Então, são coisas assim que vocês podem medir. Então, cada automação tem uma história, mas tem que medir o ganho de cada uma delas. Tá bom? A outra é monitorar. Tem que monitorar os robôs. Tá? Então, se hoje estão lá com tarefa agendada, então todo dia às 8 horas da noite vai funcionar. Só que às vezes, e a máquina parou de funcionar. Aí vocês perderam a chave e aquela automação deixou de executar. Vocês têm que ter habilidades de identificar que aquela automação não executou e que agora você tem que executar ou manualmente, ou vocês avisarem a área que ela tem que fazer por conta própria. Tá? E mapear um backlog. Então, quando começa na TI, às vezes é difícil vocês expandirem para outras áreas. Tá? Então, isso aqui são dores que o pessoal que já tem um COI estabelecido já passou. Eles já sabem como medir o ROI, né? Já fazem a monitoração de robôs, já tem o backlog mapeado. Então, nesse sentido, o que está faltando é justamente o lado COI. Então, quando já tem o COI, está faltando Python. Quando já começa com Python, está faltando o lado COI. Tá? Então, façam benchmarkings com outras empresas. Podem ser empresas que não trabalham com Python, podem ser mas que trabalham com RPA. Vocês vão ver que tem muita coisa interessante, muita governança muito boa sendo feita em várias empresas. Tá? Então, é a minha dica, tá? Para quem já está com Python e quer avançar aí com a parte do COI e aí sim alcançar a hiperautomação. Que aí, para chegar na hiperautomação, vai ficando cada vez mais difícil. Tá? E aí, de novo, não querendo dar uma de mãe de nada, mas vão ter alguns questionamentos, né, ao longo do tempo. Como gerenciar tantos ambientes virtuais? Esse aí é um que vai pegar nos dois, tá? Como que eu posso trabalhar com vários ambientes virtuais? Então, quando a gente está trabalhando com, sei lá, 10 automações, está fácil, está muito fácil. Agora, quando a gente está lidando com 80, poxa, é difícil, né? Como orquestrar tantos robôs? Então, às vezes eu tenho ele funcionando numa máquina, mas às vezes essa máquina já está com autoprocessamento, ou já tem alguma coisa em execução, eu tenho que jogar para uma outra máquina, isso teria que ser feito, teria que ter um orquestrador, agora vai você, agora vai aquilo. Então, como orquestrar tantos robôs? E como expandir a iniciativa para outras áreas? É um questionamento que vocês vão começar a fazer, né? Como é que eu posso expandir agora? Trouxe o resultado, como é que agora eu posso expandir? Beleza? E aí, então, eu vou falar um pouquinho de como que está o Python na AG, tá? Assim, aí eu vou dar mais foco na parte da RPA, porque é esse o nosso tema, mas endereçando já também para a parte da hiperautomação. A nossa formação, a gente tem uma formação, a gente tem alguns cursos que a gente dá dentro da área da nossa área, que são cursos que não são necessariamente só para a nossa área, são cursos abertos. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Assim, ano passado foi aberta uma turma para aprender Python. Foram mais de 60 inscritos. Essas pessoas não são de TI. Às vezes tem pessoas de TI, mas tem pessoas que são de outras áreas. Então, tem pessoas que eram... e são casos muito interessantes. Obviamente que das 60, só umas 10 foram até o final, tá? Porque o curso é muito longo. Mas, quando a gente pega, assim, era um caso que é bem emblemático, marcou bastante, era uma pessoa da área de gente,
menor aprendiz, hoje ela está na IBM. Então, você percebe que ela queria mudar de área, né? Ou ela estava ainda decidindo e ela decidiu depois do curso. Então, ela demonstrou interesse, fez, gostou e agora está seguindo na área de tecnologia. Então, a gente dá um curso de formação bem completa aí para o time que está mexendo, não só de RPA, mas de hiperautomação. Então, a gente está falando de um curso de Python de 3 a 4 meses aí de duração. Então, ele passa pelo básico em Python, tem a parte de análise de dados, tem a parte de automação com Python. A gente também forma internamente com conhecimentos em SQL, a gente usa muito SQL. BPMS, então a gente tem uma plataforma de BPMS e a gente dá treinamento relacionado a isso. Metodologias ágeis, então a gente está falando de Scrum, Kanban, são várias coisas que a gente vai passando para as pessoas. A gente está montando um treinamento, são 2 treinamentos, um relacionado à inteligência artificial aplicada, né? Então a pessoa não precisa conhecer os fundamentos de inteligência artificial para poder aplicar, e de data science, né, para formar pessoas como cientistas de dados. Então, isso é uma coisa que a gente está fazendo internamente para a empresa como um todo, não é só para o time, só para o meu time. Uma outra coisa que a gente tem e facilita demais é ter um template padrão, tá? Então, toda a nossa automação que a gente faz em RPA, a gente tem um template. Então, a gente tem um template que ele já faz tudo, ó, já tem a conexão com o orquestrador, ele já faz reporting de savings, ele já faz o disparo de e-mails padronizado, ele tem a parte de log, então todos os arquivos de log já são padronizados, eles já estão tudo no mesmo num diretório, já todo definido. Trabalhar com arquivos de configuração, então isso tudo já está no template. E a gente tem dentro desse template vários plugins desenvolvidos. Então, para trabalhar com várias coisas, pode trabalhar com Excel, para trabalhar com arquivos PDF, para acessar bases SQL, para acessar a base HANA do SAP, para acessar o próprio SAP, SharePoint, Active Directory. A gente tem bibliotecas voltadas a machine learning, ao uso de OCR para ficar mais fácil ainda. Tá? Assim, então, tem já as bibliotecas prontas lá da comunidade, mas a gente pega aquilo, transforma em algo mais palatável para ficar assim bem mais simples. Todos têm tutoriais, acelera demais, tá? Então isso aqui é algo que trouxe muito resultado para a gente. A gente também tem dashboards, tá? Então a gente tem um dashboard de operação dos nossos robôs. Então ele responde a 3 perguntas: o que foi executado, que é essa primeira parte aqui. Então ele mostra toda a execução das nossas automações. O que será executado? Então o que tem previsto aí para a próxima hora que será executado, e quais são as situações dos robôs e dos principais sistemas. Então, eu sei a saúde se o SAP está no ar. Se o SAP não estiver no ar, eu começo, e aí eu tenho uma automação que vai impactar, está agendada, eu já consigo fazer alguma ação proativa, né? E aí a gente tem também dashboards relacionados a savings, então acompanhamento mensal de automação, volume, ganhos, enfim. E a gente tem dashboards personalizados, é o que eu falei, cada automação tem uma história. Às vezes esse dashboard faz sentido apenas né, para olhar os ganhos daquela automação, ou para acompanhar as automações de uma área em específico. Então, por mais que estejam sendo robotizados, a gente também coloca para a área poder monitorar. Tá? Então, a gente tem vários tipos de dashboards. Inclusive, esse aqui foi feito em Python. Tá? Então, são coisas que vocês conseguem fazer trazendo Python para a equipe. Nosso orquestrador RPA, alguns já sabem, então é o BotCity. A gente usa o BotCity. Uma coisa que é muito legal, tá? Assim, muito legal mesmo. Isso aqui é de tirar o chapéu e ajuda muita coisa. Eu falei que uma das dificuldades que vocês vão ter, um dos questionamentos que vocês vão ter, é como gerenciar tantos ambientes virtuais. E aqui tem um ganho violento, tá? Assim, esse aqui foi, acho que, um dos grandes pontos aqui que a gente precisava. O BotCity, ó, coraçãozinho Python, ele ama o Python, ele abraça o Python de tal forma, para eu criar uma automação aqui, eu só preciso de 2 arquivos. bot.py, que é o script, né, de entrada do bot, e o requirements.txt. Quem conhece o requirements.txt são as bibliotecas que esse script vai precisar.
eu zipo ele e subo aqui. Você fala em quais máquinas virtuais ele vai rodar e ele faz a instalação do ambiente virtual. Então, isso aqui facilita demais. Vocês não fazem ideia do como isso facilita quando vocês têm mais de 80 automações. Tá? A orquestração é simplificada, tá? Então, tem toda a parte de agendamento, então eu posso fazer agendamento das execuções, posso chamar a execução por API, então a gente já tem cenários onde a área de negócio fala assim, eu quero executar a minha automação X agora. Pronto, ela vai lá e ela inicia, ela não precisa ficar pedindo para a gente, ela inicia. Tem o conceito de data pool, que é um conceito que está para sair, que aí fica mais legal ainda de orquestrar assim, o que você vai ter de itens para serem processados. Tem todo o conceito de filas, load balance, então eu tenho uma automação que pode rodar em mais de uma máquina, ele já faz essa máquina está mais livre, ele vai e direciona para lá. Paralelismo, então ele consegue executar várias na mesma máquina, então eu não preciso ter uma máquina para cada robô, eu posso ter vários robôs dentro de uma mesma máquina, então ele permite esse paralelismo. Tem a parte de segurança, então tem a parte de cofre de senha, vocês podem usar uma de vocês, normal, mas ele também já vem embarcado. Tem a parte de perfis de usuários, então eu posso ter um usuário que pode subir, atualizar um código aqui ou não, então vocês podem fazer esses perfis de usuários. Facilidade de uso, instalação, então o orquestrador é SaaS e aí as máquinas ficam sob sua gestão, mas é muito fácil utilizar. E custo acessível, tá? E é em BRL, tá? Assim, é em real, tá? Então a gente está falando aqui de uma solução nacional para orquestração e que tem um forte acoplamento com Python, tá bom? Resultados. Acho que é importante mostrar os resultados que a gente teve. Então, quando a gente fala de RPA, esses aqui são resultados de RPA. Tá? Então, automações desenvolvidas. Então, isso aqui, a nossa jornada começou em 2019. A gente, hoje, então, isso aqui é dado quente, tá? A gente já está com 111, a gente fechou com 111 automações em produção, assim, que a gente desenvolveu e subiu em produção. Não necessariamente são as ativas, tá? Porque muita automação, claro, foi descontinuada. Quanto mais tempo vocês ficam, algumas automações vão sendo descontinuadas, tá? Mas essas aqui são automações desenvolvidas. E aqui é a parte de saving de horas, tá? Então aqui a gente monitora, a gente não faz, o nosso reporting de saves, ele não é em cima da oportunidade que a gente mapeou lá atrás, ele é em cima da execução, né? Então, se a cada fatura lá de telecom eu economizo 1 hora, se esse mês eu processei 100 faturas, eu vou ter uma economia de 100 horas. Se mês que vem eu processei 200 faturas, são 200. Se naquele outro mês ninguém processou nada, é 0. Tá? Então, por isso que vocês vão ver esses sobe e desce aqui. Só que olha aqui no final, ok? Quando a gente olha isso, a gente migrou, então a gente está saindo de low code e indo para 100% Python. Quando que isso aconteceu? Aqui, tá bom? Então, aqui foi quando a gente tomou a decisão de partir para 100% Python, tá? Então, vocês vão ver, vocês vão perceber, olhando o gráfico, que eu estava ficando mais lento, então a minha curva estava caindo, e aqui eu já tenho um ponto de inflexão, e aqui é interessante, tá? Eu ainda estou fazendo a migração, e eu estou desenvolvendo mais do que antes. Aqui, ó o ganho de savings. Então, ó, quando a gente começa a olhar, isso aqui é só de FTE, mas se a gente olhar cada automação, poxa, tem automação aqui que permite uma possibilidade de uma redução de 2 milhões. Só uma automação. Tá? Então, aqui a gente está olhando em cima de FTE. Tá? Olha o ganho que a gente teve. Então, o que a gente teve aqui numericamente? Todas as automações, sem exceção, estão performando mais rápido. Sem exceção. Então, de 3 a 20 vezes mais rápido. Só que tem automações que a gente mudou a forma e aí o ganho é muito maior. Tá? Então, antes ele ficava navegando em tela, agora eu estou acessando direto pela API. Poxa, ganho é incrivelmente maior. Desenvolvimento mais rápido. Então, a gente está conseguindo desenvolver mais automações com a mesma quantidade de pessoas. Eu não trabalho com consultoria, são pessoas internas, e a gente está conseguindo produzir mais. Os dados não mentem aqui. Tá? Então, eu estou produzindo, em média, nesses últimos meses, nesses últimos 4 meses, 5,5 automações mês.
Nesses últimos 4 meses, a gente teve um aumento de 69% de ganho só em a parte de FTE. 69% em 4 meses. Otimização de custo. Então, a gente usava uma solução, quadrante Gartner, ok? E do quadrante Gartner, a mais barata, 2 bots low code, a gente tem o equivalente, o mesmo custo, equivalente a 28 do bot seed. Tá? Então, isso aqui, pô, eu me sinto um marajá agora, assim, poxa, robô, não, tem que executar de 15 minutos essa automação, bota. Não é mais o problema, a gente saiu de um problema de escassez e foi para um problema de abundância. E a gente já tem integrações facilitadas, então já é uma realidade integrar RPA com BPMS, já é uma realidade integrar APIs com desenvolver APIs em Python para trabalhar com RPA, ou para trabalhar com BPMS, ou para trabalhar com qualquer outra coisa. Já é uma realidade nossa automações que têm modelos preditivos desenvolvidos aqui. Tá? Não é o uso de um modelo preditivo que já existe, né? Por exemplo, um de OCR. Você está usando inteligência artificial, mas não foi você que fez o OCR. Né? A gente tem modelos feitos em casa. Okay? E isso já é uma realidade para a gente. Tá? Então, tem muito ganho, tá? Em adotar Python no COI. Vocês começam a abraçar mais coisas. E aí, fica e agora, né? Estou vendo um monte de coisa. E aí eu queria... É nesse momento que eu gostaria de tirar dúvidas, tá? Então, Wagner, você pode ficar à vontade aí em aparecer, mas é aqui que a gente começa a fazer as perguntas, no sentido, poxa, será que eu tenho que trazer? Eu acho que vale a pena, no mínimo, experimentar. Se já estão usando, continue. Se não estão usando, experimentem. Se não der certo, fail fast, ok? Passa adiante. Se deu certo, poxa, top demais, espero ter contribuído. Beleza? Vou parar aqui Maravilha, Pieter. O chat tá bombando aqui, mas o bacana é que tem uma equipe que tá respondendo tudo que o pessoal tá perguntando e tá falando assim, gente, deixa eu responder alguma aqui ao vivo, né? Mas eu vou passar por algumas, mesmo que eles tenham respondido, vou passar por algumas aqui, tá, Pieter? Beleza. A primeira pergunta é do Nicolas. De qual tecnologia você migrou para Python? O iPath para Python, Blue Prism para Python? Foi de Blue Prism para Python. Ok, maravilha. Wellington Costa, bom dia. Vocês têm automação em Python que acessa o ECAC? Se sim, como vocês contornam os bloqueios a acessos automatizados do site? Do ECAC a gente tá fazendo agora, tá? Assim, a gente tá num processo agora de baixar algumas coisas, tá? Então a gente tem algumas novidades, assim, alguns desafios novos com relação a certificado digital que tem que ter na máquina, dependendo das informações que você quer buscar lá. Mas esse talvez eu possa te dar uma informação daqui a um tempinho, tá? Assim, de como que a gente passou. Eu sei que tem alguns desafios que são relacionados, porque eles fazem bloqueio por IP, né? Então talvez você tenha que ter alguma coisa de proxy para poder passar por isso, tá? Assim, eu acho que esse é o maior desafio e esse é um que a gente vai passar em breve. Tá? Na verdade, se você já tiver alguma coisa pronta, você depois me manda uma mensagem. Maravilha. Tem uma pergunta aqui da Amanda. Bom dia. Existe um curso indicado para quem é iniciante RPA com Python? Olha, quando a gente aprende Python, assim, o que é interessante, assim, quando a gente começa a olhar da parte de RPA? Porque eu sei que carece cursos de Python específico para RPA. Só que se você começar a olhar o que é necessário, se você olhar as bibliotecas que são necessárias, depois eu até posso fazer uma relação das bibliotecas. Na verdade, acho que até tem uns posts do pessoal da BotCity que faz um levantamento de quais bibliotecas o pessoal usa, mas se quiser, depois eu faço um resumo. Mas quando você começa a olhar as bibliotecas que são usadas, normalmente são bibliotecas que um desenvolvedor back-end também faria. Eu brinco que desenvolver em RPA é muito mais simples do que desenvolver um sistema. Tá? Então, eu sei desenvolver sistemas, é muito mais complexo. E quando fala de RPA, vocês não têm que se preocupar com a interface com o usuário.
né? É executar. Então, algumas bibliotecas vão ser comuns ao que um profissional back-end vai fazer. Então, trabalhar com pandas vai ser a sua... vai ser boa parte do que você vai fazer, você vai usar pandas, tá? Assim, e automação RPA vai mexer muito com pandas. Então, se você já conhece bem pandas, poxa, tá feito, tá? Então, mas assim, se você fizer um curso básico, aí voltando para a pergunta, né? Se você fizer um curso básico mais voltado para o back-end, alguma coisa assim, pouco você vai precisar aprender para começar a trabalhar com RPA. Eu sei que o time da BotCity tem uns treinamentos que alguns são gratuitos, tá? Na verdade, muitos são gratuitos, para começar a explicar como talvez navegar em tela, como fazer navegar a tela de sites, navegar a tela de aplicações desktop, já tem muita coisa relacionada a isso. O que a gente foi aplicando nesse curso que a gente fez foi algo que a gente foi identificando para as nossas necessidades. Tá? Assim, mas tem muita coisa bastante já... Se você for nesse caminho do back-end, você vai se dar muito bem. Tá? Aprender a mexer com o BotCity foi só uma biblioteca a mais que a gente teve que aprender. Tá? Então, assim, aprender a orquestrar uma automação de Python no BotCity foi questão de um dia. Tá? Assim, é rápido. Tá? Maravilha. O Rafael Peixoto está perguntando como é o quesito resiliência das automações em Python. Resiliência é uma boa pergunta, né? Então, o que a gente faz, né? Assim, é interessante. Como a gente já está dentro da TI, a gente não tem medo de avançar para um escopo mais técnico. Então, o que eu quero dizer? Quando a gente fala de automação, toda vez que a gente vai fazer uma automação, a gente pergunta: a gente consegue acessar o banco de dados dessa interface que a gente vai fazer? Faz sentido? Então, assim, se for sim, a gente vai direto no banco de dados. Aí, quando a gente fala de banco de dados, a manutenção no banco de dados é muito menor do que a manutenção na interface gráfica da aplicação. Ah, não tenho acesso ao banco de dados, tudo bem, não tem problema, tem um step intermediário, que é o uso de APIs. Né? Tem APIs disponíveis? Ah, tem. Então a gente vai partir para a API. Ah, não tem. Aí sim que a gente vai para a tela. Então, a grande maioria das nossas automações, elas já estão acessando ou as bases de dados ou acessando APIs. Isso, quando a gente fala de sustentação, quando a gente fala de resiliência, né? Então o robô ele garante que está sendo executado. Quando você vai mais baixo nível, e nem é tão baixo nível assim, quando você vai um pouquinho mais baixo nível, você garante mais estabilidade. Você tem um código de retorno que vem da API ou do banco de dados, você tem acesso aos dados, e aí, naquela estrutura que eu mostrei rapidinho. Mas uma coisa que facilita, eu tenho a equipe de sistemas junto comigo. Às vezes é um sistema que foi nós que desenvolvemos. Então, eu já tenho um analista que já prepara tudo mastigado para a gente. Então, a gente consegue desenvolver muito rápido nesse sentido. Poxa, a gente vai acessar uma informação, ao invés de acessar o relatório, entrar, navegar para gerar um relatório, eu acesso a base, faço a consulta. Né? Então, é muito mais simples para a gente. E aí, o índice de manutenção cai drasticamente. Drasticamente mesmo. Fantástico. Vamos responder mais duas aqui. Claro. O Samuel Coelho da Silva. Bom dia. Com a variedade de ferramentas e bibliotecas em Python, a segurança e a robustez dos processos automatizados podem ser uma preocupação. Como você sugere abordar esse ponto e garantir que o fluxo de trabalho hiperautomatizado sejam confiáveis, resilientes e protegidos? Essa é uma preocupação que, na verdade, vai ter independente de plataforma, tá? Independente de qual tecnologia você for aplicar. Né? Então, eu tenho um robô feito, vamos supor, tá? No Blue Prism, no UiPath, ele vai navegar no SAP, no RP. Ele vai ter credenciais que vão ter acesso. Tem várias boas práticas. Então, como é uma credencial de robô, você pode fazer com que a credencial mude de tempos em tempos. Então, você pode ter uma automação, inclusive, para fazer essa troca. Então, isso vai aumentando. Uso de arquivos de configuração. Então, não é colocar o código, né, a senha lá hard-coded, né, é separar, isolar esse tipo de coisa. Então, tem boas práticas relacionadas a isso. Inclusive, teve um webinar oferecido pela BotCity, mostrando, trazendo convidados de como deixar mais seguro. Tá? Mas essa é uma preocupação que independe
da tecnologia aplicada, tá? É algo que vocês vão ter que ter muito bem endereçado, né? Então, sempre questione, eu vou acessar um determinado sistema. Primeiro que eu tenho que ter a aprovação da área, olha, eu vou ter acesso a essa informação. É tentar isolar, né? Então, se é um usuário de banco, o usuário de banco ele só pode acessar aquilo que o robô está previsto acessar. Se é uma conta do SAP, a gente tem conta para cada área. Então, a gente tem uma conta que é para contabilidade, a gente tem uma conta para justamente isolar, para não ter um usuário super avançado para poder fazer bastante coisa. Então, cada automação tem e aí quando a gente fala de Python, sim, agora falando de Python, você tem bibliotecas ou aplicações que olham o seu código-fonte e tentam ver se tem algum problema. Então, são coisas que você pode ir incorporando e garantindo mais segurança aí nas automações. Tá? É muito bom esse ponto. Fantástico, Pieter. Pieter, temos várias perguntas aqui ainda, mas o pessoal viu que o pessoal da Bot City respondeu. O pessoal tá pessoal ligeiro aí. É bem eficiente, tá? Daqui a pouco eles vão tirar meu lugar aqui, pô. Aí eu tenho que conversar com o Eduardo e com o Tadeu, né? Minha função vai ser substituída. Ô Pieter, quero deixar aqui a nossa gratidão, a IBInfo, em nome do Instituto Information Management, pela sua participação, estar aqui com a gente.